Olá, jovem, como é que você está? Tudo bem? Professor Alex Siqueira aqui para mais uma aula, beleza? Pensando que no nosso último encontro aqui nesse ambiente nós encerramos o conteúdo de ótica geométrica, né? Fizemos aquelas atividades ali do finalzinho de lentes, por exemplo. Eu decidi nessa semana continuar com essa resolução de exercícios. Ficou faltando alguns exercícios para fazermos, né? Tendo em vista que nós já fizemos muitos exercícios aí do nosso capítulo de refração, por exemplo, até a parte de lentes, ótica da visão. Legal, pessoal? Então, nessa aula, como eu citei agora há pouco, eu resolvi aqui continuar com essas aulas de exercícios, tá? No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre ondas. Beleza? Primeira questão é a questão da página 41, questão número 1. Ela diz assim, olha: em um dado líquido a luz se propaga com velocidade de 250 mil km por segundo. Já numa peça de acrílico transparente, a velocidade da luz é de 200 mil km por segundo. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo, pode-se concluir corretamente que... Vamos com calma então, gente, olha só. Ele diz que eu tenho um líquido A, certo? E a velocidade da luz nesse líquido A, vale 250 mil quilômetros por segundo. Já podemos colocar isso aqui em notação científica, concorda? Você concorda que isso aqui é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo? Confere para mim aí depois. Legal? E a questão continua falando que numa peça de acrílico, vou chamar essa peça de acrílico transparente de meio B, beleza? E nessa peça de acrílico a velocidade da luz é um pouco menor, né? Vale 200 mil quilômetros por segundo. E isso aqui é a mesma coisa que 2,0 ou 2, como queira, vezes 10 a quinta também quilômetros por segundo. E ele já falou ali em cima aquele valor da velocidade da luz no vácuo, que nós já conhecemos, não é? Que é C igual a quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Repare na unidade, ele colocou essa unidade em quilômetros por segundo. Muitas vezes nós encontramos esse valor em metros por segundo, né? De qualquer maneira, isso aqui é a mesma coisa que 3,0 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Vale a pena falar com vocês, né? Lembrar aqui com vocês que a letra C representa a velocidade da luz no vácuo. Beleza? O que ele quer nessa questão? Vamos lá, ó. Ele diz que o líquido A é mais refringente que o líquido B. O que é refringência, pessoal? Qual que é a ideia da refringência? A ideia da refringência é um sinônimo, podemos usar assim, de dificuldade. O meio que ele é mais refringente, ele é atravessado com maior dificuldade. Beleza? O que acontece aqui, pessoal? Em qual dos dois meios? É no líquido A ou é no acrílico B, em que a luz tem menor velocidade? Você concorda que em B a velocidade da luz é menor do que em A, certo? Então seria o seguinte, o acrílico B ele é mais refringente do que o líquido A. Isso aqui já falsifica a nossa primeira questão. Tudo bem? Letra B. O índice de refração absoluto do líquido A é 1,5. Vamos ver aqui, vamos fazer essa conta aqui da letra B? Deixa eu só mudar de cor então. Então seria mais ou menos assim, ó. Vamos lá. Lá do item B, não é? Vamos lá. O índice de refração absoluto tem que ser 1,5 para essa ser verdadeira. Índice de refração absoluto, galera, do nosso líquido A seria igual a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no líquido A. Tudo bem? E aqui nós temos o seguinte: NA é igual a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo dividido por líquido A, é aqui, né? 2,5. Beleza. 2,5 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Note que nós podemos cortar aqui algumas coisas, né? Olha, podemos cortar quilômetro por segundo por quilômetro por segundo. Podemos cortar também 10 a quinta com 10 a quinta. E veja bem, pessoal, para que a resposta dessa conta dê o que ele falou no item B, que é 1,5, quanto 3 dividido por quanto que dá 1,5?
3 dividido por 2 daria 1,5. Então, assim, essa questão aí, esse item B, ele já está errado, porque o resultado dessa divisão aqui não dá 1,5, tá? É diferente de 1,5. Então, eu já posso também, olha, eliminar a letra B. Tudo bem? Letra C. O índice de refração absoluto da peça de acrílico é 1,6. Eu já vou eliminar esse aqui, tá, galera? Eu já vou eliminar por quê? Pense comigo. Veja bem. Repara na equação. Essa equação que está aqui do lado, tá vendo? Essa equação aqui, ó, do índice de refração absoluto. O numerador ele é representado pelo c, que é a velocidade da luz no vácuo, que é o maior valor da velocidade possível para a luz, tá? E o v aqui seria a velocidade da luz no meio em que está sendo estudado, tá? E nesse caso, pessoal, se a velocidade da luz não pode passar a do vácuo, se o número de baixo nunca será maior do que o número de cima, você concorda que o valor de n não pode ser 0, alguma coisa? Digo mais, tá, pessoal? Vou até colocar aqui assim uma observaçãozinha para vocês, que o valor do índice de refração absoluto é sempre maior ou igual a 1. Geralmente maior do que 1. E se a velocidade da luz no vácuo e no meio for igual, como seria o exemplo do ar, por exemplo, o índice de refração ele valeria 1. Não é? Então ele pode ser maior ou igual a 1, não menor do que 1, como é o caso da letra C. Letra D. O índice de refração relativo do acrílico B em relação ao líquido A vale 5/4. Né? Então ele deixou bem claro aqui na letra D, vamos anotar aqui, ó, letra D, vou até mudar de cor. Ele deixou bem claro aqui que o índice de refração relativo é do B para o A, não do A para o B. Né? Então vamos ver aqui, olha só. O índice de refração relativo do B para o A, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer uma comparação entre esse índice de refração aí com as velocidades, não é? E como o índice de refração ele é inversamente proporcional à velocidade, então se eu tenho NB no numerador, do lado direito da igualdade, eu tenho VA no numerador. Enquanto o VB ele fica no denominador. Tá legal? Só relembrando aqui quais são as velocidades, né? Tá bem aqui, olha. B vale 2,5. Aliás, minto. A vale 2,5. B vale 2 vezes 10 à quinta. Legal? Então tá aqui, ó. NB sobre NA. Quanto que vale VA? 2,5 vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Quanto que vale VB? 2,0, por exemplo, né, vezes 10 à quinta quilômetros por segundo. Passando aí a faca, pessoal, nós temos o quê? Quilômetros por segundo corta com quilômetros por segundo. Beleza, beleza. Legal? Repare aqui na resposta da letra D, olha. Esse índice de refração relativo, ele vale 5/4, né? Segundo ele sugere aqui no item D. Aí a minha pergunta é a seguinte: é possível multiplicar o numerador e o denominador por algum termo semelhante, similar, que o resultado dessa conta dá 5 em cima e 4 embaixo? Tente fazer o seguinte, tente multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Para você ver aí, ó, NB sobre NA, ou seja, o índice de refração do meio B relativo ao meio A, é igual a quanto? 2,5 vezes 2 é 5. 2 vezes 2 é 4. Então nós temos a nossa resposta, que realmente, olha, o índice de refração relativo do meio B para o meio A realmente dá 5/4. A resposta da primeira questão é a letra D. Beleza? Próxima questão, questão da página 41, questão número 4. Ela fala bem assim: um tanque de paredes opacas, base quadrada e altura de 7 metros, contém um líquido até a altura y igual a 4 metros. Então esse tanque não está completamente cheio. Concorda, né? O tanque é iluminado obliquamente, ou seja, o ângulo não vale nem 0 nem 90, né? Entre 0 e 90 aí, como mostra a figura a seguir. Observa-se uma sombra de comprimento 4 metros na superfície do líquido e uma sombra de comprimento B igual a 7 metros
no fundo do tanque. Olha que interessante, né, pessoal? Pelo fato de que a luz ela está fora da água, né, está no ar, e ela entra nesse líquido, acredito que seja a água aí, apesar dele não falar, na borda, tipo aqui assim, ó, nessa região aqui, a sombra. Por que sombra? Porque esse raio de luz aqui, ele não ilumina daqui para baixo, né, porque as paredes são opacas, beleza? Então na superfície do líquido a sombra vale 4 metros, como você pode ver aqui. Já no fundo do tanque, olha, vale 7 metros. Engraçado nessa questão é que se aqui não tivesse líquido, pessoal, tivesse o ar, esse raio de luz, olha, ele atingiria, né, por exemplo, uma região mais para cá, assim, né, aqui assim. Então, certamente, essa sombra no fundo do tanque seria uma sombra maior do que 7, né? A sombra aí vale 7, segundo a questão, pelo simples fato de que há um desvio, né, quando a luz ela passa do ar para a água. Legal? E aí ele continua, né? Calcule o seno do ângulo de incidência alfa. Eu quero calcular o seno desse ângulo aqui, medido em relação à normal, né? Esse ângulo aí é o ângulo de incidência. Então eu quero calcular o seno desse ângulo aí de incidência. Tudo bem? Vamos lá então, pessoal. Olha só. Nesse caso aqui, gente, tem algumas coisas que eu posso levar em consideração, né? Eu acredito que você esteja vendo 2 triângulos aí, não é mesmo, galera? Repara só comigo, ó, vou dar nome aos bois, veja bem, aproximando aqui um pouquinho, nós temos o seguinte, olha, primeiramente a nomenclatura, olha, A, B e C, concorda? Esse ângulo aqui no vértice B é um ângulo reto, e eu tenho um triângulo C, eu vou chamar isso aqui de D, e eu vou chamar isso aqui de E. No vértice E, eu também tenho um ângulo reto, beleza? Eu tenho então esses 2 triângulos, né, ABC e CDE, e tem algumas coisas que eu conheço sobre esse triângulo. Por exemplo, olha só, como está destacado aqui ó, no triângulo ABC, esse lado aqui vale 4 metros, tá? Quanto que vale o segmento de reta AB, esse segmento de reta aqui? Repara comigo, pessoal, dá uma diminuída aqui no zoom. E eu tenho o seguinte, olha, isso aqui tudo, que é a mesma coisa que esse lado aqui, vale 7 metros, tá? E a altura H aqui do líquido vale 4 metros. Então, esse 7 menos esse 4 aqui, daria essa altura aqui, no caso, esse segmento de reta AB. Você deve concordar comigo que vale 3 metros, concorda, né, pessoal? Exatamente isso aí. Legal? Então aí é o seguinte, olha, no triângulo CDE, o que eu posso pensar? Olha, o segmento DE, quanto que isso aqui vale? Tudo vale 7, certo? Aqui vale 4. Então, esse ladinho aqui vale 3 metros. Tudo bem? E como nós sabemos a altura, né, o segmento de reta CD, aqui assim, né, ele vale 4 metros, que seria a altura do líquido mesmo. Eu vou anotar aqui no cantinho, ó, 4 metros. Beleza? Por que é importante, galera, esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque vai me auxiliar a fazer o cálculo aí do meu ângulo alfa. Repara só comigo aqui, pessoal. Retas paralelas cortadas por uma mesma, o quê? Por uma mesa transversal. Então esse ângulo alfa aqui, gente, ele também está presente nessa região aqui, ó. Ângulo alfa, beleza? Agora, minha questão aí, né, galera? Eu acredito que você concorde que acabou. Veja bem, sobre ainda os triângulos ABC e CDE, galera, eu posso falar que além desses triângulos serem triângulos retângulos, eles também são triângulos o quê? Pitagóricos, né? Ó, cateto 3, outro cateto é 4. Quanto que vale a hipotenusa? Direto, tá, pessoal? Vale 5, né? Tanto num caso como no outro, ó, que também vale 5, porque os catetos também são 3 e 4, tá? E aí, galera, eu consigo calcular o seno desse ângulo no triângulo ABC. Aí a minha letra A, ela acaba. Vamos lá, ó, letra A, né? Vou fazer assim, ó, no triângulo ABC, nós temos o quê? Temos, né? Ó, no triângulo ABC, eu sei que o seno de alfa,
ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, concorda? Então vamos lá embaixo, ó. No triângulo ABC eu tenho que o seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a minha hipotenusa, né? Quanto que vale o cateto oposto lá, galera? Olha, o cateto oposto a alfa é igual a 4 e a hipotenusa é igual a 5. Tudo bem? Então aí, ó, nós já matamos a primeira questão. Seno de alfa é igual a 4 metros dividido por 5 metros. Tá ok? E aí, o valor do seno de alfa é igual a 0,8. Opa, quase que eu coloquei unidade aqui. Aqui nós temos então a nossa resposta da letra A. Qual que é o seno do ângulo? O seno do ângulo é 0,8. Calcule o seno do ângulo de incidência alfa e tal, ele vale 0,8. Beleza? Supondo que o índice de refração do ar seja igual a 1, calcule o índice de refração do líquido, tá? Então, do líquido aqui. Beleza? Pessoal, como é que nós podemos prosseguir aqui então? Não é? A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho que fazer o seguinte, olha. Na letra B aqui, eu quero calcular o quê? O índice de refração, qual que é? Deixa eu botar uma outra cor aqui, olha. Qual que é o índice de refração do líquido? Não é? Qual que vai ser esse índice de refração? Cara, o que eu posso fazer aqui para resolver esse problema? Quando você envolve índice de refração, e claramente, pessoal, nós temos aqui uma ideia de ângulos, né? Não tem muita coisa para se fazer se não usarmos o quê? A lei de Snell-Descartes, que no caso é essa aqui, ó. Vamos lá. Lei de Snell-Descartes. Descartes, né? Viu como é que eu pronuncio o francês muito bem? Descartes. Vamos lá, pessoal. Seno de... Vamos lá. Seno, aliás, índice de refração de onde a luz está saindo, que no caso é do ar, multiplicado pelo seno do ângulo de incidência. Isso aqui é igual ao índice de refração de onde a luz está entrando, que no caso é o líquido, vezes o seno do ângulo de refração. Beleza? Olha só, galera, a questão ela me forneceu essas informações. Veja bem, o índice de refração do ar, segundo aí o item, ele vale 1. O seno do ângulo de incidência, pensa comigo, pessoal. Como eu já falei para vocês, o ângulo alfa, ele é o nosso ângulo de incidência. É o ângulo formado entre o feixe que está saindo do ar e a própria reta normal. Tá legal? Então, esse seno aí de I, que é o seno de alfa, aqui, ó, vale 0,8. Tá legal? Já vou até colocar aqui para vocês. 0,8. Tá aqui, 0,8. Isso é igual a quanto? Isso é igual ao valor que eu quero encontrar, NL. E qual que é o seno do ângulo de refração? Pô, professor, eu não sei quanto que vale o ângulo de refração, não é? O ângulo de refração seria esse ângulo aqui, ó, não é? Eu não sei quanto que ele vale, mas eu posso calcular o seno dele de acordo com o triângulo CDE. Concorda comigo, pessoal? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que aqui vale 3, né? Dividido pela hipotenusa, que vale 5. Então, voltando lá, ó, do outro lado da questão, nós temos o seguinte. 3 metros sobre 5 metros, né? Cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Posso cortar o metro com metro aqui, beleza. E aí a jogada é a seguinte. Veja se você acha melhor fazer por esse lado, ó. O que é 0,8, pessoal? 0,8 é a mesma coisa que 4/5, né? Isso aqui é igual a NL vezes 3/5. Entendeu, né? Por que eu fiz essa troca, né? Para cortar aqui o 5 com 5. Legal? E aí, se eu passo para o outro lado 3, eu tenho, portanto, que o índice de refração do líquido é 4/3. Tá legal? Se você preferir fazer a conta, olha, 4 dividido por 3 é a mesma coisa que 1,3 barra 1,3333333. Beleza, pessoal? Então as respostas dessa nossa segunda questão são: o seno do ângulo alfa vale 0,8 e
o índice de refração do líquido, que é a água mesmo, né? Bem próximo da água, 4/3, 1,3 barra, 1,333, né? Dízima periódica infinita, é igual a 1,3 mesmo. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa segunda questão. Próxima questão é a questão número 5 da página 41, e ela fala o seguinte: um mergulhador, como o da figura, tem o alcance angular de sua visão alterada, em razão da diferença dos índices de refração da água e do ar dentro da máscara. Já percebeu isso, galera? Quando você mergulha numa piscina, no mar, usando óculos de mergulho ou aquela máscara mesmo lá, aparentemente, no nosso campo de visão, as coisas elas não estão literalmente na posição que elas estão. Por exemplo, por conta dessa diferença do índice de refração do ar dentro da máscara com a água do lado de fora da máscara, nós às vezes temos a impressão, às vezes não, né? Nós temos a impressão de que as coisas estão mais próximas de nós do que elas realmente estão, tá? E aí é o seguinte, nós temos um desenho aqui, daqui a pouco nós iremos interpretar esse desenho, e ele fala, considerando o índice de refração do ar dentro da máscara de mergulho N1 igual a 1, e o índice da água igual a 1,3, reparou aí, né, pessoal? Índice de refração 1,3, muito próximo do valor que nós encontramos na nossa última questão, né? Determine em graus o ângulo de visão aparente, né, que ele chama de φ, que é esse ângulozinho aqui, olha, para um dado ângulo de visão real igual a 90 graus. Legal? E ele fez uma série de informações pra gente aí. Vamos lá, pessoal, olha só. O que seria o ângulo θ e o ângulo φ? Veja bem, vamos interpretar esse desenho aqui antes de mais nada, né, pessoal? Olha só. Na região de cima, nós temos a água, onde estão os tubarões. Inclusive, esse cara é muito corajoso, né? Para não dizer outra coisa, olha, ele tá nadando com tubarões aí e tal, no meio de algum oceano aí. Legal? Então essa região aqui de cima é a região da luz que vem de fora para a máscara, né? É por isso que ele fala que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo todo, né, o ângulo θ, é o ângulo de visão real, enquanto o ângulo φ é o ângulo de visão aparente, né, no interior da máscara aqui, ó. Ele chamou que o ângulo, que o meio 1 é o ar, né, o de dentro da máscara, e o meio 2 é o lado de fora da máscara. Tudo bem? E aí é o seguinte, galera, vamos lá. A brincadeira é a seguinte, olha. As informações que eu tenho são índice de refração do ar, né, é igual a 1, índice de refração da água é igual a 1,3. E ele me fala também aí que o ângulo de visão real é igual a 90 graus, e ele me pergunta quanto que vale o ângulo φ. Quanto que vale esse ângulo φ, então? Tá? Pessoal, para isso, nós precisamos interpretar melhor esse desenho aqui, olha. Ele me forneceu aqui o seguinte, eu vou fazer o desenho, mas eu já vou adiantar aqui para vocês uma coisa, olha. A luz do lado direito, digamos assim, ela entra na máscara vinda nessa direção, beleza? E aí, esse raio de luz, ele segue esse caminho aqui. Tá vendo? Esse raio de luz, olha, ele segue essa direção e quando refrata, ele se afasta da normal. Será que isso faz sentido? Eu adianto que sim. Por quê? Porque quando a luz ela vem de um meio mais, que é a água, para o menos, que é o ar refringente, a luz se afasta da normal. Você está lembrado disso, não está? Então nós podemos resumir esse desenho da seguinte maneira. Lembrando, aqui seria a luz do outro lado, que também segue essa outra direção, se afastando da normal. Então, galera, eu posso simplesmente resumir esse desenho ali de cima nessa seguinte figura aqui, olha. Aqui em cima nós temos a água, né, que é o meio 2, beleza? E aqui embaixo nós temos o ar, que é o meio 1. Ao invés de eu usar dois ângulos, né, um de cada lado, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar só um raio de luz, por exemplo, que seria esse aqui, ó. Vamos lá. Olha, aqui o raio de luz, né, atinge a superfície que separa o ar da água nessa direção. Aqui eu já traço a reta, já traço a reta normal, beleza? E esse raio de luz, ao passar para o ar, ele vai
se afastar aqui, ó, da normal. Tudo bem? E nesse caso, pessoal, como eu estou usando esse desenho aqui, olha, só que só um raio e não os dois que estão representados, eu não vou usar o ângulo todo, eu vou usar só metade dele. Então, por exemplo, aqui seria, por exemplo, o quê? Seria a metade, né, do ângulo θ, certo? E aqui seria o quê? Metade do ângulo φ, né? A metade do ângulo φ dividido por 2. Beleza? E aí a nossa história vai acontecer de acordo com esse desenho aqui. Beleza? Vamos lá então, olha. Vamos utilizar aqui, galera, a lei de Snell. Beleza? Eu vou resumir em lei de Snell mesmo, tá legal? Olha, pela lei de Snell, nós temos o quê? Nós temos que, vamos pensar aqui comigo, ó. O índice de refração de onde a luz está saindo. Ela está saindo da água, tá? N2, então, né? Vezes o seno do ângulo de incidência, que como nós vimos no nosso desenho aqui embaixo, o ângulo de incidência é θ sobre 2. Tudo bem? Então vamos lá. θ sobre 2. θ sobre 2. Isso é igual ao índice de refração de onde a luz está entrando, que seria N1, né, o ar, vezes o seno do ângulo de refração, que seria φ sobre 2. Concorda, né? Beleza, pessoal. Olha só. O índice de refração da água vale 1,3. O seno, olha só o seno, pessoal. O ângulo aqui vale 90. Quanto que é 90 dividido por 2? 45, concorda? Então aqui é seno de 45, tá? Isso aqui é igual a 1, que é o índice de refração do ar. E aí eu vou encontrar o seno de φ sobre 2. Beleza? Vamos lá, galera, olha só. De acordo com o que ele me falou aqui, olha, o seno de 45 eu posso usar o 0,7, tá? Então vamos lá. 1,3 vezes o seno de 45 graus é igual a quanto? Opa, desculpa, já posso colocar aqui 0,7, né? Vezes o seno de φ sobre 2. Beleza? 1,3 vezes 0,7, então é o seno aí, ó, de φ sobre 2. 1,3 vezes 0,7 é aproximadamente 0,9, tá? E aí, pessoal, o que acontece aqui? Eu tenho esse valor aqui nos dados, olha, o seno de algum ângulo vale 0,9? Vale, não vale? O seno de quanto que vale 0,9? Então, o seno de 60, tá, pessoal? O seno de 60 é igual aproximadamente a 0,9. Então, eu posso falar o que para vocês, pessoal? Eu posso falar para vocês que o ângulo φ sobre 2 ele é igual a 60. Portanto, φ é igual a 60 graus vezes 2, né? Que isso aí dá 120 graus. 120 graus é o valor do ângulo de visão real que a questão está me pedindo. Beleza, pessoal? Assim, o grande lance dessa questão é você resumir esse desenho, tá? Ele me deu os ângulos dos dois lados, né? Que eles atravessam e refratam e tal. Só que a grande jogada dessa questão é você fazer esse resumo, por exemplo. Tá legal, pessoal? Resposta 120. Pode anotar aí. Continuando nossas questões, a próxima é a 41, página 41, questão número 6. Ela diz bem assim: deseja-se realizar uma experiência de reflexão total na interface entre dois líquidos imissíveis, usando-se um feixe de luz monocromática que incide de cima para baixo, como ilustrado na figura. Essa figura que você está vendo aqui. Beleza? Dispõe-se dos seguintes líquidos. São 4 líquidos, né? Esses líquidos, galera, eles têm aí destacados os seus índices de refração e também estão destacados as densidades desses líquidos. Beleza? A densidade aí em grama por centímetro cúbico.
E ele pergunta: com base nesses dados, pode-se concluir corretamente que os líquidos A e B são respectivamente quem? Né? Olha só, galera. Ele faz uma comparação entre os dois tipos de líquidos, né? O verde e o vermelho, enfim. E com quem são esses líquidos na numeração. Beleza? Olha só, galera. Identificando e analisando esse desenho, o que nós podemos concluir? Não é? Em relação à densidade, como é que nós podemos trabalhar? Né? Eu vou usar como referência, galera, o líquido A. Beleza? O líquido A. Usando o líquido A como referência, você pode entender que referente ao líquido B seria o oposto do que eu colocar aqui em relação ao líquido A. Legal? Tipo assim, se o líquido A é mais, o líquido B é menos. Se o líquido A é menos, o líquido B é mais. Digamos assim, você vai entender por quê. Vamos lá. Em relação ao líquido A, o que eu posso pensar de acordo com a densidade, né? O líquido A ele está acima. Então, em relação ao líquido B, né, eles não se misturam. O líquido A está flutuando, né, digamos assim, acima do líquido B. Isso significa, pessoal, necessariamente que o líquido A tem que ser menos denso. Aquela substância, aquele fluido menos denso, ele flutua, ele é vencido, digamos assim, pelo empuxo, a força empuxo entre essa região aí. Então o líquido A, ele necessariamente tem que ter a menor densidade. Beleza? Menor densidade. Agora, e em relação ao índice de refração aqui, ó, o índice de refração, pessoal? Vamos pensar aqui comigo, galera, olha só. O que eu estou vendo aqui nesse desenho? Eu estou vendo o seguinte, eu não vou contar esse meio aqui do lado de fora, não me interessa, só me interessa entre os líquidos, tá? Então repara só, galera, a luz ela vem aqui no líquido A, certo? Ela atinge essa região aqui, né? O limite entre o líquido A e o líquido B, e ao invés desse feixe luminoso refratar para o líquido B, ele sofre o quê? Ele sofre reflexão total, certo? Ele sofre reflexão total. Agora vamos puxar na memória, pessoal, como que acontece a reflexão total. Vamos lá. A luz ela deve estar num meio, né, de algum índice de refração, e a luz ela vai tentar fazer o quê? Ela vai tentar entrar num meio cujo índice de refração é menor, não é? Essa que é a condição. A luz ela vem de um meio de maior índice e ela tenta entrar no meio de menor índice. Legal? Exemplo, numa gota d'água, galera, quando a luz está dentro e tenta sair, existe uma possibilidade dela refletir internamente na gota. Na fibra ótica, né? Tem o núcleo e tem a casca. O núcleo tem um índice de refração maior do que a casca. Então, quando a luz ela tenta escapar para a casca, ela sofre reflexão, não é? Então, necessariamente, galera, o índice de refração tem que ser maior no líquido A, né? Maior índice. Vou colocar só índice mesmo, tá? Então, assim, o líquido A tem essas características e o líquido B tem as características contrárias, opostas. Enquanto o líquido A tem que ter a menor densidade, o líquido B tem que ter a maior, porque ele vai afundar, né? Por que a pedra afunda? Por que a pedra não flutua? Porque a pedra tem maior densidade do que a água, por exemplo. Concorda? E o líquido B ele tem que ter também o maior índice de refração. O menor índice de refração, desculpa. Legal? E aí, galera, vamos procurar aqui nas opções, tá? De acordo com o que nós temos, a resposta é a letra A. Olha, respectivamente, A seria o líquido 1 e B seria o líquido 2. Vamos ver aqui se essa opção atende aí às nossas necessidades. Vamos ver aqui então, olha só. O líquido 1 ele tem um índice de refração e o líquido 2 tem um índice de refração maior. Repara aqui na tabela, ó. O índice de refração do líquido 1 é 1,33 e o índice de refração do líquido 2 é 1,50, né? Então, como nós sabemos, quem tem que ter o maior índice é o líquido A. Então, a letra A está errada, tá, pessoal? Letra B, 1 e 3. O líquido 1 tem
índice de 1,33 e o líquido 3 tem índice de 1,40. Já está errado. O líquido A tem que ser o líquido de maior índice de refração. Letra C, 2 e 3. Olha, em relação ao índice de refração, até aqui beleza. Nesse caso, o líquido A teria índice de 1,50, como é o caso da número 2 aí, né? E o líquido B teria índice de refração de 1,40. Então, por enquanto, a C está certa. Agora, basta o líquido A ter a menor densidade. Vamos ver aqui, ó. Então, 2 tem a densidade 0,87 e 3 tem a densidade de 1,25. Então, recapitulando, olha, se o líquido A for o líquido 2 e o líquido B for o líquido 3, o líquido 2 tem o maior índice de refração, beleza, pode ser, e o líquido 2 tem a menor densidade, então ele fica flutuando mesmo. Galera, a resposta é a letra C, pode marcar aí. Tudo bem, pessoal? Caso não tenha ficado claro o argumento, né, para fazer essa questão, tente rever de novo esse vídeo. Analisa com calma. O líquido A tem que flutuar, menor densidade. Do líquido A para o líquido B, a luz ela não refrata, ela reflete. Então o líquido A tem que ter um maior índice de refração, enquanto o B um menor. Beleza, pessoal? Esses detalhes aí fazem toda a diferença para essa questão. Questão número 6 está respondida, a resposta à letra C. Vamos para a próxima? Próxima questão é a questão número 3 da página 46. Ela diz o seguinte: agora nós já entramos em algumas questões que relacionam-se a lentes, beleza? Podendo ser questões de lentes propriamente dita, ótica da visão ou instrumentos ópticos. Vamos lá? Olha só. A figura a seguir representa um feixe de luz paralelo vindo da esquerda de 5 centímetros de diâmetro, que passa pela lente A, por um pequeno furo no anteparo P, e pela lente B. Finalmente, sai paralelo com um diâmetro de 10 centímetros. A distância do anteparo P até a lente A vale 10 centímetros. Beleza? Então vamos aqui fazer algumas situações ao todo, né? Ele falou o seguinte, que o feixe de luz é um feixe de luz paralelo. Você pode pensar geometricamente que é como se fosse o quê? Um cilindro, né? Esse cilindro de luz ele vai entrar na lente A com um diâmetro de 5 centímetros, como diz a questão. Então, essa região aqui, olha, vale 5 centímetros. Aí passa por esse furo aqui, esse orifício, aquela coisa toda, e esse feixe de luz ele sai aqui para o lado direito, então ele passa por essa lente, e os raios que saem dessa lente são raios paralelos, né? Ou seja, você pode imaginar também o cilindro, só que esse cilindro é um pouco maior. Ele já tem aí 10 centímetros de diâmetro, beleza? A questão me diz que a distância entre a lente A e o anteparo P vale 10 centímetros. Aqui, ó. Essa distância aqui, né? Vale 10 centímetros. O que ele me pergunta na questão como um todo, então? Vamos lá, ó. Calcule a distância entre a lente B e o anteparo. Beleza? Pessoal, vou colocar mais de perto aqui o desenho, tá? Ele quer saber essa distância... Opa, eu coloquei errado, desculpa. É a lente A e o anteparo, não a lente B e o anteparo. Tá aqui, ó. 10 centímetros. Ok, agora tá certo. Então vamos lá, galera. Ele quer saber nessa letra A qual que vale essa distância aqui. Beleza? Que distância é essa? Tá legal? E para isso nós temos que trabalhar com a geometria que nós conhecemos, né? Repara só, gente. Eu tenho dois triângulozinhos em destaque nessa região marcada para vocês aí. O triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Esses dois triângulos, eles são triângulos que são o quê? São isósceles, né? Repara só, gente. Eu tenho aqui então o triângulo, por exemplo, X, Y, Z. E aqui seria o triângulo da ZWK, por exemplo, né? Nós temos dois triângulos aí, XYZ e ZWK.
ok? Esses dois triângulos, meus amores, eles são triângulos semelhantes entre si. Repara só, gente, as bases são paralelas, tá, entre si, e de acordo com o segundo princípio da ótica geométrica, o princípio da independência da luz, quando esses dois feixes luminosos eles se cruzam nesse ponto aí, galera, no ponto Z, eles não sofrem desvio mútuo, né? Um não desvia o outro. Legal? Então eu posso falar para vocês, já respondendo aqui a letra A, que os dois triângulos são semelhantes, né? O triângulo XYZ é semelhante do triângulo ZWK. Beleza? E nessa questão da semelhança, repara só, gente, o que geometricamente eu quero encontrar nessa questão na letra A, galera? Eu quero encontrar a altura do triângulo ZWK, beleza? Então, eu tenho a base dele, né, vale 10, eu tenho a base do triângulo XYZ, que vale 5, eu tenho a altura do triângulo XYZ, que vale 10 centímetros, e eu quero encontrar a altura do triângulo ZWK, beleza? Então vamos aqui, ó. Nós temos o seguinte, eu vou começar pela altura do triângulo ZWK, que é o valor que eu não sei, né? Eu vou chamar isso de D. A altura do triângulo ZWK está para a altura do triângulo XYZ, que vale 10 centímetros. Beleza? Deixa eu colocar assim, para a gente ver melhor. 10 centímetros. Assim como, vou ter que voltar para o triângulo maior, para o triângulo ZWK. Assim como a base do triângulo ZWK, que vale 10 centímetros, está para a base do triângulo XYZ, que vale 5 centímetros. Não é isso, galera? Repara só, gente. Agora, nessa minha continha aqui, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse centímetro com esse centímetro. A única unidade que me sobra aqui é o centímetro, e isso faz todo sentido, porque eu quero encontrar uma distância que é calculada em centímetros, portanto. Olha, 10 é o dobro de 5, então a resposta da divisão de 10 por 5 é 2. E esse 10 aqui, ó, passando para o outro lado, multiplicando, nós temos que 10 vezes esse 2 que me sobrou aqui vale 20. 20 centímetros é o valor da resposta da letra A. Vamos então para a letra B. A letra B é o seguinte, ó, determine a distância focal de cada lente, incluindo o sinal negativo no caso da lente ser divergente. Pessoal, olha só, as lentes, elas são o quê? As duas lentes, as duas são divergentes, as duas são convergentes, ou é um pouco de cada, né? Uma é de um tipo e outra de outro tipo. Vamos ver aqui então. Repara só, a lente A, ela absolutamente, com certeza, é uma lente convergente, certo? Convergente. E isso por quê? Porque a luz que chega nessa lente, ó, paralela entre si, paralela com o seu próprio eixo principal, destacado por essa linha pontilhada aí cinza, são paralelos, então esse raio luminoso ele converge para o foco, não é? Então, galera, o ponto Z ele representa o foco da lente A, tá? Simplesmente isso. E aí, galera, quando a luz ela atravessa aqui, ó, a lente B, ela não o raio de luz que passa pela lente B não abre mais ainda, ele fecha um pouco. Tanto é que ele fecha que os raios luminosos eles são paralelos entre si. Aí eu te pergunto, esses raios que passam pelo ponto Z, que é o foco da lente A, esse ponto Z ele representa o que para a lente B? Pensa comigo, pessoal. O raio luminoso que passa pelo foco e depois atinge uma lente convergente, sim, a lente B ela também é uma lente convergente. Os raios luminosos que passam pelo foco da lente e depois atingem a lente e saem paralelos entre si, isso somente pode acontecer se esses raios estão na direção do foco da lente B, né? Então, assim, não é à toa que de um lado os raios chegam paralelo na primeira lente e do outro lado os raios saem paralelos em relação à segunda lente também. Então o ponto Z ele é o foco da lente A e também o foco da lente B. Pois é, nessa situação, nessa associação entre duas lentes,
o ponto de convergência dos raios ali que saem da lente A é o foco das duas lentes. Então eu já sei qual que é a resposta da letra B por causa do seguinte, olha. Qual que é a distância focal da lente A? Qual que é a distância focal da lente B? A distância focal da lente A vale 10 centímetros. Por quê? Porque é a distância entre ela e o próprio anteparo, que fica naquela região onde tem o ponto Z, né? E a lente B, a distância focal, como nós respondemos aqui no item anterior, vale 20 centímetros, que é a distância entre a lente B e a região aqui, né, onde está o seu foco. Beleza? Respondida a questão, vamos para a próxima. Questão número 7 da página 45. Ela diz que, entre as diversas patologias visuais, as mais comuns são a miopia, na qual a pessoa tem dificuldade de enxergar objetos distantes, a hipermetropia, que dificulta a observação de objetos próximos, e o astigmatismo, que distorce a imagem dos objetos observados. Esses efeitos podem ser corrigidos por meio do uso de lentes ou por processos cirúrgicos. Considere uma pessoa míope que somente consegue enxergar objetos nitidamente se eles estiverem a uma distância máxima de 40 centímetros de seus olhos. Então repara só, galera. Lembra comigo aí, gente, a miopia é aquela patologia visual em que a pessoa, tipo eu, né, ou de repente você aí que também tem esse problema, só consegue ver objetos até uma certa distância. Legal? Se eu tiro meu óculos aqui, pessoal, eu consigo ver a palma da minha mão até uma certa distância com certa nitidez. Passando dessa distância, eu já não enxergo muito bem, não. Então, segundo essa questão, essa distância que eu chamo de DPRM, isso aí é a distância do ponto remoto do míope. Repito, o ponto remoto do míope é aquela distância que até ela a pessoa vê bem. Após ela, a pessoa não enxerga nitidamente. Nesse caso aqui são 40 centímetros, beleza? Dessa forma, para corrigir sua miopia, ela deve usar lentes divergentes, com certeza, lentes divergentes é a lente de correção da miopia, capazes de gerar imagens virtuais de objetos distantes a uma distância de 40 centímetros da lente, como mostra a figura. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Repara só. Eu, quando estou sem óculos, eu não vejo bem objetos a partir de uma certa distância. Só que quando eu coloco óculos, eu quero ver bem objetos a qualquer distância. Então a ideia é a seguinte: se tem um objeto muito longe de onde eu estou, a minha lente do meu óculos pega a imagem desse objeto distante e ela forma essa imagem numa região que até ali eu consigo ver bem. É justamente por isso, pessoal, que a ideia aqui da miopia é que a distância focal da lente usada para correção, ela tem que coincidir com a distância do ponto remoto dessa pessoa que tem miopia. E eu digo mais, é negativo, simplesmente porque a lente é o quê? A lente é divergente. Tá legal? Aí ele me pergunta na questão: sabendo-se que a vergência V de uma lente é o inverso de sua distância focal f, ele já me deu até essa fórmula aí, indiretamente que seja, a lente que essa pessoa míope deve usar para poder enxergar nitidamente objetos distantes deve ter uma convergência em valor absoluto de quanto? Pessoal, não confunda as coisas, tá? Vergência e convergência é a mesma coisa, tá? São palavras distintas para o mesmo assunto, né? Então vamos lá, ele está pedindo a vergência da minha lente. Legal? Primeiramente, vamos considerar aqui um dado que eu quero trabalhar com uma informação aqui. Repara primeiro na resposta, pessoal. A resposta, ele traz em metro a menos 1, né? Eu posso interpretar isso da seguinte maneira, repara só. A dioptria, que é a unidade de medida, né, lá da vergência, é a mesma coisa que o popular grau, não é? Que é a mesma coisa que 1 sobre metro, que é a mesma coisa que metro a menos 1. Tudo é a mesma coisa, tá legal? Então eu preciso passar
uma informação que eu tenho de centímetros para metros. Que informação é essa? São os 40 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, não só vou passar essa informação para metro, como eu também vou já passar essa informação para a notação científica. Por exemplo, ainda nos centímetros, 40 centímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 1 centímetro. Legal? Pessoal, o submúltiplo C, ele representa a centésima parte de alguma coisa. No caso aí, é o centímetro, né? A centésima parte de 1 metro. É justamente por isso que eu vou remover aí a letra C, tá? E no lugar da letra C eu vou colocar 10 a menos 2, que seria essa centésima parte. Então repetindo, ó, 4 vezes 10 a 1, tirei o C e coloquei 10 a menos 2 e repeti aí o metro, né? Multiplicação de potências de mesma base, pessoal. Repete a base e soma os expoentes. Quanto que dá isso aí? 4 vezes 10 a menos 1 metro. Já estou aí com a informação em metro. Beleza? Tá aí. Agora vamos fazer a questão normalmente, tá? Durante as aulas eu usei a letra C, né, para a vergência ou convergência. A questão aqui ela fala que é V. Tudo a mesma coisa, tá, pessoal? O que importa é que isso aí é igual a quanto? 1 sobre a distância focal. A distância focal, ela é igual a menos o dPrm, que é a distância do ponto remoto do míope. Pois é, cara, engraçado isso. Se você consegue calcular mais ou menos aí até qual distância você enxerga bem, você já consegue saber quantos graus você tem. Basicamente isso aí. Um exemplo simples. Se você não consegue ver bem a partir de 1 metro, então isso significa que você tem aí, você precisa de uma lente de 1 metro de distância focal, né, de 1 grau, por exemplo aí. Legal? Vamos lá. Então aqui nós temos o quê? 1 sobre 4 vezes 10 a menos 1 metro. Beleza? C é igual a quanto? 1 dividido por 4 dá quanto? Dá 0,25, não é? Esse 10 a menos 1 ele está no denominador e ele sobe para o numerador com o expoente positivo, né? Com o expoente de sinal trocado, no caso, né? Enfim, positivo. O m é a mesma coisa, né? O m está aqui embaixo com o expoente 10 não, né? Metro elevado a 1. E se ele sobe com metro a menos 1. Beleza? E aí, pessoal, para responder essa questão, como é que eu tenho que fazer aqui, gente? Olha, eu vou aumentar uma casa decimal aqui e vou diminuir um nível no expoente. Então fica 2,5 vezes 10 a 0, metro a menos 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, não é? Então a resposta é 2,5 metros a menos 1. Isso significa que essa pessoa ela precisa de uma lente. Ah, desculpe, estou esquecendo do sinal. De uma lente divergente de 2,5 graus. Resposta qual letra aí? Vê para mim aí. Resposta letra E. Beleza? Resposta letra E. 2,5 graus, 2,5 dioptrias, 2,5 metros a menos 1. A resposta é letra E. Beleza? Vamos então para a nossa última questão para fecharmos com chave de ouro a nossa aula de exercícios dessa semana. Legal, pessoal? Gente, o intuito de fazer essa aula é exercitarmos, né, em relação a essa parte final da matéria, falando aí da refração, falando das lentes, até porque nós, como você já sabe, encerramos a matéria de ótica geométrica nessa última semana ou na semana anterior, beleza? A partir da próxima aula nós entramos no mundo mágico das ondas. Beleza, pessoal? Acredito que seja a parte da matéria mais importante do nosso curso. Porque ondas não fala só de um tipo de onda, como a ótica fala apenas da luz. As ondas, elas falam de todas as ondas. A luz, as ondas do mar, ondas em cordas, o som e assim por diante. Beleza, pessoal? Então vamos fechar essa aula com essa questão 4 da página 44 e ela diz o seguinte, vamos lá. Na figura, MN representa o eixo principal de uma lente divergente L.
AB, o trajeto de um raio luminoso incidindo na lente paralelamente ao seu eixo. E BC, o correspondente raio refratado. Ele pergunta na letra A qual que é a distância focal dessa lente. Beleza? Para responder essa primeira questão, eu considero que seja bem fácil. Por quê? Olha só. Ele fala na questão que o segmento orientado a B, né, que é o raio que chega na lente, esse raio chega paralelo a seu eixo principal. Como nós já sabemos, o raio paralelo ao eixo principal que passa por uma lente divergente, e ele nem precisava ter falado, né? O desenho já acusa que uma lente é divergente. O raio passa por ela e não vai até o foco, não converge, diverge. E também pela representação, né? As setinhas estão para dentro, beleza? Olha só que interessante, esse raio refratado, ele passa pela lente atravessando a diagonal desses quadradinhos aí. Então eu posso falar o seguinte, prolongando aqui também na diagonal, nós temos que o foco dessa lente está nessa posição aqui. Beleza, pessoal? E a distância desse foco até a própria lente, galera, ocupa 3 quadradinhos, cujo lado de cada um é 1 centímetro, como você pode ver aqui, tá? Então, eu falo que a resposta da letra A vale quanto? Vale 3 centímetros, beleza? Então, resposta aqui, ó, distância focal igual a 3. Só que nós não podemos esquecer que a lente é divergente e a distância focal de uma lente divergente é menos, é negativo. Beleza, galera? Letra B. Determine o tamanho e a posição da imagem de um objeto real de 3 centímetros de altura colocado a 6 centímetros da lente, perpendicularmente a seu eixo principal. Né? Galera, cuidado para você não se confundir, tá? Por quê? Porque se a distância focal vale 3 centímetros, eu digo que o centro de curvatura ele está aqui, ó, nessa posição aqui. Deixa eu fazer aqui embaixo. Nessa posição aqui. A distância até a lente vale 6 centímetros, né? 3 de um lado, 3 de outro, dá 6. E fica fácil você confundir, pessoal, por quê? Porque você pensa assim, né? Ah, professor, já sei, cara. Esse objeto ele está em cima do centro de curvatura dessa lente aí, então a imagem ela vai ser formada aqui embaixo, né? Não, cara, essa lente é divergente. Se fosse convergente, estaria certo. Mas ela é divergente, não está certo então isso aí. Vamos prever mais ou menos aí onde que a imagem será formada, pessoal? Olha só então, vamos lá. Eu já tenho esse raio que parte aqui, da parte superior do objeto, paralelo e beleza. Agora vamos fazer aquele raio que ele chega no espelho, na lente, perdão, passando pelo seu vértice, né? E não sofre desvio. Legal? Rapaziada, olha só. Isso aqui já é prolongamento do primeiro raio refratado, beleza? O prolongamento do segundo, olha, ele passa por cima. Por quê? Porque ele não sofre desvio. Os prolongamentos, eles se encontram. E a imagem, ela é formada tipo aqui assim, não é? Só que para ter certeza, galera, eu tenho que fazer conta, né? Então vamos lá, olha só. Eu tenho de informação o que aqui nessa questão, galera? Eu tenho que o objeto é colocado a 6 centímetros da lente. O objeto ele tem 3 centímetros de tamanho, tá? E aí mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Objeto, ele tem 3. Beleza, então. Eu quero encontrar a distância, o tamanho da imagem, né? Eu quero achar o tamanho da imagem e a distância que ela está do espelho, da lente, né? Então eu quero encontrar o I e o P'. Tudo bem? Vamos lá, o que eu posso fazer aqui então? Para encontrar então o P', eu posso usar sem problema nenhum a equação de quem? A equação de Gauss, lembra dela, né? Famigerada equação de Gauss, muito útil aqui, né, galera? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Se eu quero encontrar o valor de P', então eu vou isolar o 1 sobre P. Ele vai para o lado esquerdo, então é negativo, que é igual a 1 sobre P'. Ok. Quanto que vale o F, pessoal? F vale menos 3 centímetros. Lembra disso, né? Ó,
3 aqui, só que a lente é divergente, né? Então, segundo aí o nosso referencial de Gauss, tem que ser negativo. Menos o P', então é menos 1 sobre quanto? O P', não, o P, né? Menos 1 sobre 6. O objeto ele é colocado a 6 centímetros da lente. Lembrando, pessoal, prevendo um pouquinho o futuro, o nosso P' será negativo, porque a imagem ela é virtual. Você deve lembrar disso aí, né, galera? MMC entre 6 e 3 é o 6, né? Beleza? 6 dividido por 3 é igual a 2, vezes menos 1, né? O negativo aí, então é menos 2 aqui. Menos 6 por 6 dá 1, vezes 1, 1. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Beleza? Menos 2 menos 1 é menos 3, dividido por 6. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Então acabou, né? Aqui acabou. Então o P' ele é igual a menos 6 sobre 3, que vale 2. 2 centímetros, beleza? Pode marcar aí, então. Marcar, na verdade, não, né? É uma questão discursiva. Agora, para encontrar o I, eu vou usar a equação de quem? Para encontrar o I, eu vou encontrar ela pela equação do aumento linear, ou apenas a equação do aumento. Vamos a ela, pessoal? Então, aqui no cantinho, nós temos o seguinte. I sobre O é a mesma coisa que menos P' sobre P. Tudo bem? Então, I é a mesma coisa que menos P' vezes O sobre P. I é igual a menos P'. O P' ele vale 2. Eu coloquei positivo, mas ele é negativo. Tá? Então é menos 2 centímetros. O I tem que ser positivo, tá? Porque a imagem é direita. Tá legal? O vale quanto? Vale 3 centímetros. E o P, ele vale quanto? 6, né? 6 centímetros. Nós já podemos cortar aqui, ó, centímetro com centímetro, beleza? Repara só, galera. Esse menos corta com esse menos. 2 vezes 3 é 6. Dividido por 6 é 1. Então o resultado aqui é 1, né, pessoal? I é igual a 1 centímetro. Beleza? De acordo com o nosso desenho aí, galera, olha que interessante. Deu certinho, né? Olha, a distância da imagem até o espelho ocupam 2 quadradinhos, né? Como você viu, o P' ele vale 2. Negativo porque a imagem é virtual mesmo. O tamanho da imagem deu 1, como você viu aí na resposta. E aí, ó, a imagem ela tem realmente 1 centímetro, né? Um quadradinho ela ocupa. Beleza, pessoal? Bom, está respondido, galera. Essa foi a nossa aula de exercícios de hoje. Espero que tenha sido uma aula que vocês puderam aproveitar e tal. Acompanhe a nossa próxima aula, pessoal. Vamos começar a falar sobre ondas. Legal, gente? Professor Alex fica por aqui. Um abraço. Excelentes dias para vocês aí até a nossa próxima aula. Valeu, fico por aqui. Fui. Valeu.